Oi, queridos alunos, chegamos na questão número 50. Questão número 50. Eu lembro a você que a questão número 51 está no material 3 de apoio. Então entre no link de apostilas aqui do nosso site e baixe a parte 3 do material de apoio. Que aí na próxima questão já estaremos lá. Vamos à solução da questão número 50, uma questão difícil, um pouco trabalhosa. Veja o enunciado. Um químico deve preparar 2 litros de uma mistura formada por 2 substâncias A e B, na proporção de 3 de A para 2 de B. Distraidamente, ele misturou 500 ml de A com 1 litro de B. Sabendo que ele não tem mais do elemento B, como deve proceder para obter a mistura desejada? Ora, vamos à solução. Eu quero saber como ele deve proceder para obter a mistura desejada. Você tem que estar muito atento. Quem é a mistura desejada? A mistura desejada é uma mistura de 2 litros. 2 litros é a mistura desejada. E nesses 2 litros, ele vai ter que ter 3 partes de A para 2 partes de B. Vai ter que ter 3 partes de A para 2 partes de B. Assim ele vai ter a mistura desejada. Observe que a mistura que ele fez distraidamente está com 1.500 ml, pois 1 litro de B representa 1.000 ml. E ele tem que fazer uma mistura no total de 2 litros, de 2.000 ml. Ora, e esta mistura que foi feita distraidamente, que está com 1.500 ml, tem 500 ml de A e 1.000 ml de B. Então, a relação entre a quantidade de A para B está para 1 para 2. Está como sendo 1 para 2. Isso quer dizer que nós temos uma parte de A, que é de 500 ml, para 2 partes de B, que é de 1.000 ml. A relação está de 1 para 2. Nessa mistura que foi feita distraidamente, nós temos 3 partes, uma de A e 2 de B. Mas eu tinha que estar como 3 para 2 e não 1 para 2. Isso quer dizer que eu tenho que aumentar a quantidade de A. Mas não posso simplesmente colocar mais de A, porque se eu colocar mais de A, eu vou passar de 2 litros, de 2.000 ml. Eu tenho que tirar, então, uma parcela da mistura toda, eu tenho que tirar uma quantidade da mistura e acrescentar apenas o A, para ficar de 3 para 2. Isso quer dizer o seguinte, olha, que para atingir a substância desejada, a mistura desejada, ele vai ter que descartar uma quantidade da mistura que ele fez distraidamente e acrescentar uma quantidade de A. Então vamos ver quanto ele vai ter que descartar, da mistura e quanto ele vai ter que acrescentar de A. Vamos ver? Então suponha o seguinte, suponha que ele deverá descartar. Quanto ele vai descartar da mistura? Bem, ele vai descartar X mililitros da mistura, quer dizer, ele vai tirar X mililitros da mistura e vai acrescentar, e ele deve acrescentar Y mililitros da substância A. Isso quer dizer que nessa mistura aqui, nessa mistura que ele tem aqui, onde ele tem 500 mililitros de A e 1.000 mililitros de B, isso aqui de A, isso aqui de B,
ele vai ter que retirar dessa mistura X mililitros e vai ter que acrescentar nessa mistura Y mililitros de A. Então, quanto ele vai ficar? Bem, repare que essa mistura está na relação aqui de 1 para 2. Quer dizer, você tem 3 partes. Imagine que cada parte é 500 mililitros. Então, tem uma parte de A e 2 partes de B. Então, no total da mistura, a relação é de 1 de A e 2 de B. A tem, então, 1/3 da mistura e B tem 2/3 da mistura. Então, a quantidade de A é 1/3 da mistura e de B é 2/3 da mistura. Eu tenho que mudar isso, Então, vamos tirar X mililitros da mistura e acrescentar Y mililitros de A. Vamos lá? Então, olha, de A, eu tenho, nessa mistura que foi feita distraidamente, eu estou com 500 mililitros. Ora, eu vou tirar X mililitros da mistura. Como você tem 500 mililitros e é de 1 para 3, repara que de A você está com a relação de uma parte em 3. Se você tirar X, nesse X vai ser uma parte em 3. Então, de A vai sair uma parte em 3 de X. E vai acrescentar Y mililitros de A. Essa vai ser a quantidade final de A. E qual será a quantidade de B? O B está com 1000 mililitros. De B você só vai tirar X mililitros. Mas você lembra que de B você tem 2 partes, que é 1000 mililitros, tem 2 partes em 3. Então, a relação de B nessa mistura é 2 em 3. Se você for tirar X mililitros, você vai estar tirando, então, 2 partes em 3 de X. Essa é a relação que vai ficar. A vai ficar 500 menos 1/3 de X, mais o Y que você colocou, e o B vai ficar 1000 menos 2/3 de X que você tirou da mistura X. Essa relação tem que ficar de a relação entre A e B, a relação entre A e B, da mistura desejada, tem que ser de 3 para 2. Isso quer dizer que a quantidade de A que vai ficar é 500 menos 1/3 de X mais Y sobre a quantidade de B, 1000 menos 2/3 de X. Essa relação é 3 para 2. Então, vamos resolver isso aqui. Para resolver isso, eu vou multiplicar em cruz. Temos aqui uma proporção, multiplica em cruz. Vou multiplicar 2 por esse numerador. Vamos lá. 2 vezes 500 vai dar 1000. Menos 2 vezes 1/3 de X vai dar menos 2/3 de X. Mais 2 vezes Y vai dar 2Y. Do lado direito vai ficar 3 vezes esse número. 3 vezes 1000 vai dar 3000. Menos 3 vezes 2/3 de X. Quando eu multiplicar 3 vezes 2/3 de X, o 3 vai cortar, só vai ficar 2X. Vamos passar tudo que tem letra para o lado esquerdo e número para o lado direito. Se eu passar esse menos 2x para o lado esquerdo, vem como mais 2x. Menos 2/3 de x mais 2y é igual a 3000. Passando 1000 para o lado direito, fica menos 1000. E aí nós ficamos do lado esquerdo com 2x menos 2/3 de x. Olha, 3 vezes 2 dá 6, menos 2 dá 4. Vai ficar 4x sobre 3. Mais 2y é igual a 3000 menos 1000, vai dar 2000. Olha, eu posso simplificar um pouquinho isso aqui, ó, dividindo tudo por 2. Vai ficar melhor. Se eu dividir toda a expressão por 2, 4x sobre 3 dividido por 2 vai dar
2x sobre 3. 2y dividido por 2 vai dar y. 2.000 dividido por 2 dá 1.000. Isto quer dizer que o y será, passa 2x sobre 3 para o outro lado, o y será 1.000, passando 2x sobre 3 para o outro lado, será 1.000 menos 2/3 de x. Esta é a quantidade y. Esta é a quantidade y. Beleza? Quanto eu vou ter que colocar de A? Então, o que vai ficar aqui? O que vai ficar de A? Ó, de A, nós vamos ficar com isso aqui, ó. 500 menos x sobre 3 mais y. 500 menos x sobre 3 mais o y. Mas quem é o y, hein? É 1.000, isso que a gente achou, ó. 1.000 menos 2/3 de x. Logo, de A, nós vamos ter 500 mais 1.000, vai dar 1.500. Menos x sobre 3, menos 2x sobre 3, vai dar menos 3x sobre 3, vai ficar menos x. Então, de A, nós vamos ficar com 500 menos x. Esta é a quantidade de A que vai ficar lá. E a quantidade de B? A quantidade de B era o 1.000 menos 2/3 de x. Nós temos a quantidade de A e a quantidade de B. Mas nós sabemos que no início do problema ele falou que a mistura desejada seria 2 litros. Quer dizer, ele tem que fazer 2.000 mililitros da mistura. Tem que fazer 2.000 mililitros da mistura. Isso quer dizer que a quantidade de A mais a quantidade de B, a quantidade de A mais a quantidade de B, tem que ser igual a 2.000 mililitros. Logo, vamos somar. A mais B é igual a 2.000. Então, A é 1.500 menos x, mais B é 1.000 menos 2/3 de x. Isso tem que ser igual a 2.000. 1.500 mais 1.000 dá 2.500. Menos x menos 2/3 de x. Menos x menos 2/3 de x. Isso vai ficar, então, menos 5/3 de x. Isso aqui é igual a 2.000. Vamos passar tudo que tem número para o lado esquerdo. Vai ficar 2.500. Passa 2.000 para esse lado aqui, fica menos 2.000. 5/3 de x passa para lá, fica mais 5/3 de x. Aqui você está com 2.500 menos 2.000, dá 500. É igual a 5/3 de x. Se 500 é igual a 5/3 de x, isto significa que 5/3 de x é igual a 500. Então, vamos para outra página. Isto significa que 5/3 de x é igual a 500. Daqui a gente acha o x. Quem vai ser o x? Vai ser 500. 3 está dividindo, vai para lá multiplicando. 3 vai para lá multiplicando. Aqui vem o 3. Sobre o 5 vem para cá dividindo. 500 por 5 dá 100. Logo, x é igual a 100 vezes 3. Logo, x será igual a 300 mililitros. O x é 300 mililitros. Agora, volte no início. Quem é o x nessa história? Vamos voltar lá? Quem é o x nessa história? Ó, deverá descartar x mililitros da mistura. Então, ele vai ter que tirar x mililitros da mistura. Ele vai ter que pegar essa mistura que ele fez distraidamente e vai ter que botar fora 300 mililitros. Vai ter que colocar fora 300 mililitros. E, além disso, ele vai ter que acrescentar y mililitros. Então, aqui, ó,
Quem é o y? Você lembra do y? Ó, onde está o y? O y está aqui, ó. O y é 1000 menos 2/3 de x. Então, vamos achar o y. Nós sabemos que o y é igual a 1000 menos 2/3 de x. Logo, o y é igual a 1000 menos 2/3. Quem é x? Acabamos de achar que o x é 300. 300 por 3 dá 100. Logo, y é 1000 menos 2 vezes 100. Logo, y é 1000 menos 200. Isso quer dizer que o y será igual a 800 mililitros. Ora, e o que a gente falou lá no início? Ele vai ter que descartar x mililitros da mistura e acrescentar y mililitros da substância A. Logo, o que nós podemos dizer? Ele vai ter, ó, logo, para obter a mistura desejada, o que ele tem que fazer? Ele deverá descartar 300 mililitros da mistura. Ele vai colocar fora 300 mililitros da mistura e deverá acrescentar, vai acrescentar ao que ficou y mililitros de A. O y é 800 mililitros da substância A. Então, ele tem que descartar 300 mililitros da mistura e acrescentar 800 mililitros da substância A. Isso que ele vai fazer. Vai descartar 300 mililitros da mistura e vai acrescentar 800 mililitros. Você repara aqui, ó, só para ilustrar, ele tinha aqui, ó, 500 de A e 1000 de B. Então, estava com 1.500. Dos 1.500, se ele tirar 300, vai ficar com 1.200. 1.200 mililitros. Se ele colocar mais 800 mililitros, tirar, vai ficar com 2.000 mililitros, 2 litros da substância. Então, descartar 300 mililitros da mistura e acrescentar 800 mililitros de A. Qual é a alternativa correta? Ele tem que descartar 300 mililitros da mistura e acrescentar 800 mililitros de A. Portanto, a alternativa correta é a alternativa da letra D de dado. Questão número 50, letra D. Questão 50, letra D. Letra D na questão 50. Então, a alternativa correta foi a letra D. Uma questão muito boa mesmo, né? Letra D, muito boa a questão 50. Esta foi a última questão do material de apoio 2. A partir da questão 51, estaremos no material de apoio 3. Então, veja lá no link que já está disponível a parte número 3, que vai da questão 51 a 75. Bem, veja essa questão novamente. Se você teve dificuldade, não é uma questão fácil, é uma questão até complicada para uma prova. Mas caiu na prova da ESAF, beleza? Espero que você tenha acompanhado. Vamos ficando por aqui. Uma boa sorte, bons estudos e até a próxima questão. Obrigado e até lá.